Salve, salve amigos orquidófilos, bem-vindos a mais um vídeo do Orquidário Coco. Vamos reflorestar, mas antes de reflorestar, um passo importante para a gente localizar, identificar e marcar um ponto de reflorestamento é dar uma olhada em volta, dar um 360 para ver como é que está a formação desse local. Por exemplo, aqui ó, eu estou na orla do Guaíba, aqui no bairro Guarujá, que fica na zona sul aqui de Porto Alegre. Aqui é o Laguinho Guaíba, estou bem na beirinha. Eu iria fazer aqui, tendo em vista que, olha só, com essa alta umidade, evaporação, a orquídea ia receber uma constante umidade, importante para qualquer tipo de orquídea. Mas aqui eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque, olhem só, com o acúmulo de chuvas, muita chuva, o vento que acaba represando um pouco o Lago Guaíba, o que acontece? Aumenta um pouco o nível, né, do lago. E olha o que está acontecendo. Todas as árvores que estavam muito fixadas, quando chove demais, elas começam a sofrer com essa constante vinda e ida de ondas e o próprio encharcamento do solo vai fazer com que ela comece a se quebrar. Então aqui não é um ponto interessante para fazer o reflorestamento, porque eu posso até colocar uma orquídea aqui, mas a gente sabe, né, que a taxa de distribuição de qualquer vegetal, principalmente para a orquídea, ela é muito lenta. Já fiz vários vídeos aqui sobre alguns limitantes, né, da distribuição das orquídeas. E aqui também acaba sendo um limitante. É a vida útil do vegetal onde eu vou colocar. A vida útil do suporte onde eu vou colocar a orquídea. Aqui não vai durar muito, gente. Até a casca ela é muito interessante, porque ela é boa. Lembra que eu falei que quando a gente escolhe um tronco para fazer o reflorestamento, para colocar uma orquídea em uma planta, a orquídea não gosta tanto de tão rugoso o caule, né? Ó, eu não sei que tipo de árvore é essa, mas a gente percebe que é uma árvore com uma rugosidade bem básica, bem média, e a orquídea gostaria dela. E olhem só o que tem aqui, ó. Isso aqui é o líquen, né? Aquela fusão de algas e fungos que ele serve como bioindicadores, ou seja, o lugar é legal, tem muita umidade vindo do lago e também a qualidade do ar, né? Líquens é bioindicador de qualidade do ar. Seria perfeito, mas a gente não vai ter uma vida útil interessante para as orquídeas que a gente colocaria aqui. Então eu vou continuar caminhando aqui para identificar uma árvore perfeita. Então não perde a continuação do vídeo. Vamos lá. Uau, voltei! Para reflorestar? Sim, mas ainda estou avaliando o ponto onde eu vou reflorestar. Olhem essa árvore. Olha o tamanho dela. Ela é muito alta. É uma rugosidade muito interessante. Mas ela está inclinada. Ela está inclinada. E a gente sabe que quando a gente identifica um ponto para fazer o reflorestamento, a gente sempre tem que pensar no ponto futuro onde tu vai fazer esse reflorestamento, né? Sabe por que eu não vou plantar a orquídea ali? A gente tem um grave problema no seguinte sentido. Olha só o que aconteceu com uma árvore do mesmo porte há muito pouco tempo atrás. Choveu muito, ventou muito, e olha só o que aconteceu com ela. Caiu e acabou. Então essa orquídea, essa árvore não é interessante para fazer o reflorestamento. Vou seguir procurando. Vamos lá. Uau, cheguei! Continuo fazendo a avaliação do local e eu descobri um bom local. Ele continua muito próximo do lago Guaíba, 3 metros, nem isso. E aqui, ó, gente, ele está num lugar um pouquinho mais alto, então ele tem até umas estruturas antigas, que aqui tinha muito, isso na década de 80, tinha muitos barzinhos aqui na orla, né, que eram pubzinhos, né. Então com a chegada da conservação, né, ambiental, né, de novas leis, foi abolido então essas estruturas, né, mas sempre sobra, né. O bom é que ela segura um pouco o local. O que eu vou reflorestar? Gente, olha aqui, ó, muito pouco sol. Eu estou embaixo de um hibisco, que é uma planta, uma planta que aparece em todos os jardins. O tipo do caule do hibisco ele é o ideal, porque a rugosidade ela é perfeita e ele se mantém hidratado, úmido sempre. Mesmo que não chova, ele vai se manter hidratado. Perfeito para orquídea. Que tipo de orquídea eu vou reflorestar nesse local? Eu pensei um chuveirinho de ouro, mas ele gosta de sol, um pouquinho mais de sol.
Oncidium leriopsis. Longipes, na verdade, não gostaria do Longipes, que também precisa um pouquinho de sol. Avaliei, e olha só que eu selecionei e trouxe. Né? Quem sabe o que é essa? Ela parece uma estrutura de uma samambaia, mas não é uma samambaia. Ela tem raízes finas, mas ela é de fácil desenvolvimento. Ela não pode pegar sol, ela não pode, igual o antúrio. Copo de leite, né? Lírio da paz, odeia sol. Se tu colocar isso aqui a 5 minutinhos no sol, ela vai morrer, vai perecer. Isso aqui é uma Dicheia pendula. Olha a florzinha aqui, ó. Como eu já falei, ela tem um crescimento monopodial, né? De uma única estrutura, só que ela dá muito brotinho. E olha só o enraizamento. Ela tá com um pouquinho, ó, daquela palha de fênix que eu utilizo, né, para aumentar daí o tempo de hidratação, né, de umidade. Então eu escolhi essa planta aqui. Vou virar aqui para vocês verem. Logo ali em cima o pessoal caminha, então cuidado com os olhos secundários. Vamos selecionar essa forquilha aqui. Essa forquilha que foi selecionada, ela está na parte sul aqui do tronco, então não vai pegar sol. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou realocá-la nessa forquilha. Vou apertar um pouquinho para ela ficar bem presa. Eu não vou amarrar aqui, mostrar amarrando para vocês, para o vídeo não ficar maçante. Mas olha só, gente, ficou perfeita, ó. Sombreamento, ela vai... Vou tirar essa aqui um pouquinho. Sombreamento, ela não vai pegar sol, o sol está do outro lado do tronco e aqui ela vai poder se desenvolver. Ela é, eu consideraria ela uma micro-orquídea, tá? Porque lembro que até uma vez eu já falei em outros vídeos que, cara, essa classificação é por minha conta, tá, pessoal? Que tem as micro-orquídeas e as macro-orquídeas. E as mini-orquídeas. As macro-orquídeas são aquelas catleias, cibídeos, vandas, que é tudo gigante. Olha só, a gente vê em muitas floriculturas, né, e o pessoal que produz. São plantas gigantes, fazendo a adubação correta, o fotoperíodo, né, que é o tempo de luz que elas recebem, elas ficam desse tamanho, as macro-orquídeas. As micro-orquídeas eu considero aquelas que têm ou a flor ou a estrutura da planta pequena. No caso da Dicheia, ela acaba com o seu formato, né, de samambaia, ela é muito pendente. Então ela acaba crescendo muito, se tornando uma macro-orquídea. Só que olha só o tamanho da flor. É 1,5 cm no máximo. Então, como a flor ela é muito diminuta, eu considero a Dicheia pendula uma micro-orquídea. Só que tem as mini-orquídeas, mini, que precisa de 2 fatores. A estrutura pequena e a flor também pequena. Um exemplo disso, ó, a Natalis adenochila. A gente encontra por todo o litoral brasileiro e ela precisa de bastante umidade. Percebam o tamanho da estrutura da planta. É 2, 3 centímetros a estrutura. Tem flores, uma vanda, por exemplo, uma catreia, que tem 4, 5 centímetros só flor. Essa aqui, toda a estrutura da planta, com várias unidades de folhinhas, daí tu vai ter, de repente, um diâmetro de 3, 4 centímetros, mas tu precisa de um tufo de elementos da planta para formar esse tamanho. Então, o primeiro requisito já tem, o tamanho da orquídea, ela é pequena. E a flor, então? Olha só, 0,3 centímetros, 3 milímetros. Ela é muito pequenininha. Logo, ela pode ser considerada, então, uma mini orquídea, porque as duas estruturas são pequenas, tanto a estrutura da planta como do vegetal. Legal, né? Vamos reflorestar, eu continuo reflorestando. E vamos aproveitar para reflorestar com orquídeas que a gente não é usualmente conhecido. Ah, só um chuveirinho de ouro, só dendróbio.
A gente pode pegar uma orquídea um pouquinho mais, entre aspas, rara, que essas orquídeas são consideradas mais de orquídeas de colecionador, e vamos trazer para os novos nichos, novos locais, ó. Isso aqui vai começar a crescer. Tomara. Ó, aqui não é um ambiente de alta frequência. Lá em cima o pessoal caminha. Então, ó, lembra que eu falei de floresta secundária e primária, que normalmente a gente encontra orquídea em floresta primária, porque o homem ainda não tocou nesse local, ou se tocou, a própria floresta, a própria mata, teve tempo suficiente para chegar no clímax e voltar ao seu tamanho, às suas características, antes desse dano que o homem causou, né? Em mata secundária a gente sabe que não tem orquídea, porque ela já foi mexida e a orquídea demora muito para crescer e para se distribuir. Então também temos os óleos secundários. Então, tomara que elas se peguem. Vou voltar daqui um ano e eu quero ver qual é o antes e depois dessa orquídea. Gostou do vídeo? Se inscreva, dá um likezinho, que daí o logaritmo do YouTube vai reconhecer que você está interessado nesse vídeo e vai mostrar para outras pessoas também um pouco desse trabalho fundamental. Reflorestamento de plantas, tu pode fazer, mas reflorestamento de orquídeas só aqui no canal do Orquidário Copo. Até mais e não perde o próximo vídeo.